da comunicação brasileira. Ele tem um canal lá no YouTube, ele vai explicar tudo direitinho antes de começar a falar sobre a seleção. Vamos dar boa noite, boas-vindas para Roberto Dantas, direto do Rio de Janeiro. Vamos lá, atenção, daqui a pouquinho ele está por aqui ao vivo. Enquanto isso, gente, ó, tá rolando o Campeonato Brasileiro, Fluminense e São Paulo 0-0, rolando o gol, você vai curtir aqui na Relâmpago. Vamos lá? Kevin Luiz, beijo pro Kevin, beijo pra Abdia, pra Janaína Argolo Guimarães, pro Henrique Peixoto, boa noite para todo mundo. E aí, Robertão, tá conseguindo? Conseguiu? Conseguiu aceitar, não? Mandei o convite, vamos ver se ele consegue. Vamos lá. Opa, já foi o convite pro Roberto. Atenção. Ah, o Roberto mandou de novo aqui, ó. Mandou. Vamos lá, aceitar. Muito bem, entrar ao vivo com o Roberto Dantas. E aí agora a gente tem o grande fera da comunicação brasileira, esportiva, né? Roberto Dantas, são 21h36, esse é o Relâmpago nos Esportes. A gente está falando sobre as eliminatórias da Copa do Mundo. Já tem Brasileirão Série A, tem Brasileirão Série B também, já tem alguns classificados já para a Série A do ano que vem. E aí, Roberto também vai comentar sobre isso com a gente. Tem resultados do Campeonato Brasileiro. E ainda tem futebol feminino também. Você sabia que o Corinthians, futebol feminino, né, as Brabos, podem levar um público maior do que do último clássico que teve? Você vai saber um pouco mais sobre essa informação. Tem vôlei também, o Osasco venceu e está lá na zona de classificação. O Roberto acho que não está conseguindo entrar. Vamos ver, vamos tentar convidar aqui, ó. Cancelei e convidei de novo, Roberto. Olha, às vezes o que acontece, Roberto, você sai da live e volta. Sai e volta, que às vezes dá resultado. Tenta fazer isso aí. Tá bom? Bom, enquanto isso, vamos falar um pouco da tabela dos jogos da América do Sul, das eliminatórias da Copa. Eu tinha comentado com vocês sobre o que aconteceu, né? Então, a brincadeira é a seguinte. São 10 seleções lutando por 6 vagas diretas. O 7º colocado ainda briga com uma repescagem. O Brasil está dando mole, está em 6º lugar, está lá na raspa do tacho, né? A classificação está assim, a Argentina é líder com 15 pontos, Uruguai é o 2º colocado com 13, depois vem a Colômbia com 12, Venezuela tem 9, Equador tem 8, e aí só depois que vem o Brasil com 7. Pois é. Ai. Paraguai na 7ª posição com 5 pontos, tem o mesmo número de pontos do Chile, que está em 8º. Bolívia tem 3 e o Peru tem 2. Resultados dessa última rodada agora das eliminatórias, a gente vai falar aqui agora, é a 6ª rodada. Gente, eu estou super preocupado, saber com o Brasil essa situação toda que está acontecendo. A gente fica aqui meio tenso, né? Bom, a 6ª rodada teve as seguintes partidas. Paraguai 0, Colômbia 1. Colômbia venceu lá no Paraguai, lá em Assunção, dentro do Defensores del Chaco. No Estádio Centenário, o Uruguai não tomou conhecimento da Bolívia, 3-0. O Equador venceu o Chile por 1-0 em casa também. No Maracanã, você já sabe, né? Brasil 0, Argentina 1. A Argentina veio aqui e detonou o Brasil. Peru 1, Venezuela 1. O jogo lá no Nacional de Lima. Não deu para a equipe peruana. Bom, com isso, a classificação: Argentina, Uruguai, Colômbia, Venezuela, Equador e Brasil estariam classificados para a Copa, claro. Claro que a gente não quer ver o Brasil lá naquela última posição, né? Não chega o seu convite, o meu não vai. Estranho, bem estranho. Vamos lá. Vamos convidar aqui o Roberto novamente. Pronto, foi. Deixa eu dar boa noite para Ellen Kathleen. Oi, cheguei. Boa noite, Ellen Kathleen. Está aqui com a gente. Opa, agora foi. Aí, seu Roberto Dantas. Boa noite, Robertão. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Vocês me ouvem aí, querido? Muito bem. Um probleminha de comunicação, mas graças a Deus estamos aqui para participar dessa live maravilhosa. É sempre uma honra. Rede Relâmpago de Comunicação. Meu Deus, que delícia. Vai que é tua, Vitor Coas. Pois é, meu amigo. Estava comentando aqui sobre as eliminatórias da Copa, mas antes, gente, olha, chegou o Roberto. Então, vamos tapete vermelho para o Roberto. O Roberto é um cara que faz comunicação como ninguém, é um super jornalista e tem o seu canal no YouTube. Então, a galera que ainda não conhece, difícil não conhecer, a galera que está chegando aqui, o Sandro, ou qualquer Vitor, beijo para Ellen também. Roberto, fala um pouquinho sobre o seu canal no YouTube, que é o Dos Campos para a Rede, onde hoje teve uma entrevista sensacional com o Zé Mário, que é um super professor
super treinador, ex-jogador. Cara, o cara tem uma história linda, maravilhosa no futebol, e o Roberto sempre traz essas pessoas maravilhosas aí que abrilhantam e abrilhantaram o nosso futebol. Mas fala pro teu canal aí, Roberto, como é que tá lá, pô? Como é que tá por lá o Dos Campos pra Rede? Então, Vitor, o Dos Campos para a Rede nasceu, né, depois dos Bons de Bola, o Bons de Bola foi criado por nós, né, por mim, por você, com o Marcelo Cunha, com aquela galera toda, e aí nasceu o Dos Campos para a Rede, que é um canal onde eu faço entrevistas com ex-jogadores de futebol, e agora eu também coloco shorts, aqueles pequenos vídeos lá falando de algum assunto de futebol. E a gente já teve aí, através da tua indicação, entrevistamos o Edu Coimbra, irmão do Zico, o Elzo, Mirandinha, o nosso zagueirão, o Brito da Copa de 70 e tantos feras, e o Zé Mário. Pra você ter uma ideia, o Zé Mário ele foi campeão, 10 títulos jogado como jogador do Flamengo, 8 títulos como jogador do Vasco e 3 títulos como jogador do Fluminense. E como treinador, treinou a seleção da Arábia Saudita, a seleção do Catar e vários clubes, muitos títulos na carreira. Zé Mário é um professor de futebol. E aí estava dando uma aulinha para a gente, falando da seleção brasileira. O que está acontecendo com a seleção brasileira que a gente não se entende? Sexto colocado nas eliminatórias, como você estava falando aí, sexto colocado. Vitor, a gente vê a seleção brasileira sem alma. Não é só sem padrão de jogo, é sem alma. O time parece que não tem vontade. Os jogadores, me perdoem, mas parece que não tem vontade de honrar a camisa da seleção brasileira. Tá triste de ver. Mas o canal dos Campos para a Rede no YouTube, quem ainda não é inscrito, gente, me dá essa força, vai lá. Tem lives sensacionais. Eu sei que às vezes eu encho o saco pedindo para vocês se inscreverem, mas eu dependo de vocês. Então, vem com a gente. Rola a bola, Vitor, tá contigo. Vai lá, gente, olha, no YouTube, basta colocar no campo de pesquisa Dos Campos para a Rede. Pronto, você tem acesso a todas as entrevistas maravilhosas do Roberto Dantas e os shorts que ele passa lá, informações muito legais sobre futebol, sobre o esporte de uma maneira geral. Até do Pan-Americano ele foi lá, já mandou medalhas e tudo mais. Você fica sempre antenado aí com o Dos Campos para a Rede. Acesse sim. Roberto, é o seguinte, eu estava falando desse vexame aí que a seleção está fazendo nas eliminatórias da Copa do Mundo. Ainda bem que os próximos jogos, né, a 7ª rodada, só vai ser disputada em setembro do ano que vem. Até lá, tem como organizar um pouquinho a seleção. Aliás, tem como não, tem a obrigação de organizar. O Brasil está na 6ª posição, raspa do tacho, última colocação para poder ir para a Copa. O que você achou do jogo de ontem, do Brasil e Argentina? O vexame também que a torcida ali abrigou e tudo mais, teve polícia, teve pancadaria. Que coisa feia, rapaz. Está na hora de acabar com a violência nos estádios. E ainda mais, lá o futebol pequenininho que o Brasil jogou, acabou derrotado. E aí, um vexame, né, seu Roberto? Pois é, Vitor. Olha, o Brasil fez feio dentro e fora de campo. A torcida não precisava brigar. Tem ali 4 gatos pingados da Argentina. E tem a torcida brasileira. Mas você paga um ingresso de R$400 para você ir brigar, para você ir agredir, simplesmente porque você é de outro país. Isso não faz sentido para mim como ser humano. Por aí já começa. Aí começou aquela briga lá, infelizmente, né? Muitas agressões. O jogo correu o risco de não começar. Teve tumulto com o Messi, com o Rodrigo, teve bate-boca, teve empurra-empurra, teve aquela coisa chata demais. E o jogo dentro de campo também não foi um bom jogo. O Brasil perdeu por 1-0, mas o Brasil não criou as oportunidades que a gente esperava. Eu me decepcionei com o Fernando Diniz desde a primeira convocação, porque eu falava, eu esperava que o Diniz, eu gosto do trabalho do Diniz no Fluminense, mas eu esperava que o Diniz desse uma abrasileirada na seleção. Botasse jogadores que atuam no futebol brasileiro para trazer a torcida de volta. Muitos jogadores, ex-jogadores e treinadores de futebol, pessoas do meio do futebol, não estão assistindo os jogos da seleção brasileira, porque não tem mais a empatia. É uma seleção de empresários, essa é a realidade. Quem convoca a seleção brasileira já está escrito ali. Não é a preferência do treinador. Ele parece que tem uma cartilha com todos os jogadores que ele pode convocar. É impossível que o Fernando Diniz viu os nossos últimos fracassos desde 2002 para cá, o Brasil veio muito mal. Né? Não chegamos mais a nenhuma semifinal. Olha, foi em 2014 chegamos à semifinal e perdemos, tomamos vareio da Alemanha e depois da Holanda. Depois não chegamos mais às semifinais. Olha só, a seleção brasileira não chega às semifinais. Porque não é uma seleção que joga com amor. Então eu esperava que o Fernando Diniz mexesse na estrutura. Mas quando eu olhei o espelho da primeira convocação, parecia o time do Tite de 2022. E eu falei assim, gente, eu botei lá, convocação Nutella. Por que eu critico? Porque eu apoio a seleção. Então eu me sinto no direito de criticar porque eu apoio.
Mas quando você apoia, que é algo que você se sente seu, para mim a seleção é minha, a seleção brasileira. E aí você vê os mesmos jogadores praticamente da Copa do Mundo, me decepcionou. E o Fernando Diniz errou ainda mais. Ele quis implementar o sistema de jogo dele, que deu certo nas 2 primeiras partidas. Depois, nas outras 4, o Brasil empatou com Venezuela e perdeu para Colômbia, Uruguai e Argentina, jogando com 4 atacantes. Gente, olha só, um pouquinho de cada vez. Não dá para a seleção brasileira jogar com 4 atacantes quando não tem entrosamento. Porque não tinha entrosamento na seleção brasileira. Aqueles jogadores eles não estavam entrosados. Então o Brasil não tinha um setor compactado no meio campo para que oferecesse um suporte para os 4 atacantes. Não tínhamos isso. E aí ficamos perdidos. Contra o Uruguai não demos um chute no gol. Contra a Colômbia começamos bem, mas depois tomamos um vareio da Colômbia. E contra a Argentina foi 1-0. Poderia ter sido 1, poderia ter sido empate. A Argentina não fez um grande jogo. Mas o Brasil que não jogou nada. E o Brasil estava em casa, com obrigação de propor o jogo, com obrigação de ganhar o jogo. E não fez. Esse sistema do Fernando Diniz com 4 atacantes não funciona. Ele não tem tempo para treinar a seleção brasileira. Como o Zé Mário falou e muitos falam, seleção brasileira você convoca na segunda, treina na terça e joga na quarta. Não dá para você implementar o seu sistema de jogo de uma hora para outra. O Fernando Diniz deveria ter tido um pouco mais de cuidado, já que ele te convocou aquela base, bota ali naquele feijão com arroz, vamos fazer o simplesinho. O Brasil sempre sobra nas eliminatórias sul-americanas e hoje nós estamos em 6º lugar. Eu que torço pelo Diniz, me decepcionei com ele e mais ainda pelo futebol medíocre que a seleção brasileira apresentou. Olha, faz muito tempo que eu não via o Brasil tão mal. Eu acho que eu nunca vi o Brasil tão mal. É a primeira vez que o Brasil perde no Brasil, jogando em casa, nas eliminatórias, em toda a sua história. O Brasil vai para a Copa do Mundo? Vai. Se classificam 6, ainda tem uma repescagem. O Brasil vai se estruturar, ainda faltam muitos jogos, ainda faltam 12 jogos. Então o Brasil vai? Com certeza vai. Mas, sabe, tá dando desgosto de ver a seleção. Não tem alma, não tem padrão de jogo, só tem a camisa. Pois é, a camisa não joga sozinho, né? A gente precisa ter jogadores lá que possam fazer a seleção, a amarelinha, respirar novamente, ser uma das protagonistas do futebol mundial, como sempre foi. É isso que a gente sente falta, né? Roberto, nós mais saudosistas que nós vimos, né? Sabemos onde o Brasil pode chegar, a gente sente falta, né? Se fosse uma seleção que, nunca teve e tal, por exemplo, a Albânia, agora até parabéns ao Silvinho, treinador brasileiro, conseguiu fazer a Albânia se classificar para a Eurocopa, né, do ano que vem, tudo bem, né? Não espera, né, que vá para a Copa do Mundo, não espera que vá para a Eurocopa, e ali não seria uma surpresa, mas não. O Brasil sempre foi protagonista do futebol mundial. Então, tem alguma coisa errada aí, tem que mexer aí, Fernando Diniz. Para mim, teria que convocar jogadores de seleção de Brasileirão, hein, Roberto? Como a gente sempre fala, né? O pessoal que está aí no Brasil mesmo, jogando Brasileirão. Aliás, é uma pauta que daqui a pouco a gente vai falar, né, quando estiver falando do Brasileirão, que já a gente vai passar para lá. Seguinte, o Brasileirão está cheio de estrangeiros. Você pode ver que até o Roberto ele colocou muito bem em uma das matérias, que, por exemplo, o Internacional de Porto Alegre estava cheio de jogadores estrangeiros, tinha mais estrangeiros do que jogador gaúcho, jogador brasileiro no seu time titular. Será que os jogadores brasileiros estão jogando muito mal a ponto de perderem as suas vagas para os estrangeiros? Será que não é isso que está acontecendo? Está levando a seleção brasileira a não ter renovação? Por exemplo, os melhores jogadores são os estrangeiros aqui atualmente. O Cano do Fluminense é um artilheiro do Brasil, né? Pelo 2º ano consecutivo. E por aí vai. Seria isso, Roberto? Seria esse o segredo? Não tem jogador brasileiro surgindo porque não tem espaço? É um dos fatores. Por quê? Quando você vê o Internacional com 13 jogadores no elenco, 13 jogadores estrangeiros no elenco, Vitor, e bota 6 de titular, isso me causa, sabe, espanto. Por quê? Os garotos da base do Internacional não vão ter oportunidade de subir. Entende? Muitos garotos, porque às vezes o garoto é bom na base, quando sobe, espera um pouquinho até amadurecer e depois se destaca. Mas muitos bons talentos, não só do Internacional, do Flamengo e de vários outros clubes, não vão conseguir chegar ao profissional nos seus clubes de origem, nos seus clubes grandes. Por quê? Porque os clubes estão cheios de estrangeiros e isso atrapalha.
Isso atrapalha. Eu sempre cito o exemplo do jogador chamado Bill. Não é aquele bora Bill, aquela brincadeira não. Bill, um atacante de área, joga semelhante ao Bruno Henrique, era da base do Flamengo, foi artilheiro em todas as categorias. Quando subiu, tinha Bruno Henrique, Gabigol, Pedro, vários atacantes. O Bill foi emprestado. Hoje, ano passado ele estava no Sampaio Corrêa, hoje eu não sei onde está. Então era um jogador muito promissor que não teve oportunidade no Flamengo, como no Internacional está acontecendo. Isso atrapalha a seleção brasileira? Sim. Por quê? Aqueles que se destacam muito vão embora com 17 e 18 anos. É o caso do Endrick, Vinícius Júnior, coisa toda. Vão embora do Brasil muito cedo. E aqueles que teriam potencial não chegam porque os times estão cheios de jogadores estrangeiros. E aí a gente olha, os treinadores, os times estão cheios de treinadores estrangeiros. Os treinadores estrangeiros vão cada vez mais trazer jogadores dos seus países, de suas confianças. Entende? Isso atrapalha a renovação do futebol brasileiro. Você tocou num ponto-chave. Atrapalha e muito. É muito estrangeiro no futebol brasileiro. Sejam jogadores, sejam treinadores. E aí os garotos que vão ali para subir, somente aqueles muito fora da curva sobem. Mas aqueles, às vezes, que são bons jogadores, que quando chegam ao profissional é que realmente se destacam, muitos desses vão ficar pelo caminho, culpa dos dirigentes do futebol brasileiro e da CBF, que permite um número absurdo de jogadores e treinadores inscritos no Campeonato Brasileiro. Comentários inteligentes, sensacionais aqui com o Roberto Dantas, ao vivo, no Relâmpago no Esporte. É uma live leve, porque a gente comenta sobre tudo que a gente vê no Brasil e no mundo em relação aos esportes. Não perde para a ESPN, não perde para o Sport TV, para nenhuma emissora. Aqui você está muito bem parado e logo, claro, você fique aí ligado no canal dos Campos da Rede, que é onde o Roberto passa lá todas as informações. Gente, ó, eliminatórias da Copa passada limpo. Deixa eu mandar meus beijos e abraços aqui para a galera que está chegando. Ademir Fonseca, Lígia Cristina, Pampa 2007, Daniele Corso, minha irmãzinha, beijo. A Cef Souza também. Ryan Lima Vaz, olha quem está aqui. Dilma Oliveira Terapias, a Dilma Oliveira que é da Rede Relâmpago, faz o Universo Holístico, dizendo boa noite. Passando para deixar um oi e parabenizar pelo trabalho. Obrigado, Dilma. Ela já mandou o vídeo de Natal, hein, Roberto? Não mandou o seu, hein, Roberto? Estou esperando. Tem vídeo de Natal da Relâmpago. 5 segundos de vídeo de Natal. Quito Benetton, Maicon Benetton, querido. Diogo Rá também, o Gontijo. A Mônica Ramos, o Danilo, Sandro Azevedo. A galera que entrou, saiu, está voltando. Alexandre Rocha, 87. Meu primo querido está lá em São Paulo, lá. Fez a corrida etílica, depois ele vai contar pra gente essa grande novidade, essa coisa bacana. Gente, ó, resultados pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro empatou com o Vasco em 2-2 e 22 minutos, primeiro tempo ainda, Fluminense 0, São Paulo também 0. E é o Brasileirão que a gente abre agora as portas para falar. O Palmeiras é o líder com 62, depois vem Botafogo 60, Grêmio 59 e Bragantino 59. Ponto. Esses são os 4 primeiros. Esses estariam na Libertadores logo na primeira fase, na fase de grupos. Seguinte, estão disputando agora, né, amanhã tem outras partidas, que são partidas que foram adiadas, e só para poder botar todo mundo ali certinho com o número de jogos, né, que são 34. Todo mundo vai ficar com 34 jogos ali, bonitão, né? O Flamengo, inclusive, joga contra o Red Bull Bragantino, um jogo que é super disputado ali naquele pedaço ali da tabela grandão. E esses 4 aí, Grêmio, Bragantino, Grêmio, Botafogo e Palmeiras, são os que estão lá guardando as vagas. Roberto Dantas, esses 4 primeiros colocados, para você, tem alguma mentira aí ou está certo mesmo? É o que está mostrando no campeonato? Não, eu acredito que o Flamengo ganha do Bragantino e vai para 60 pontos, e o Flamengo vai brigar ali, chegar entre os 3 primeiros. Acredito que o Flamengo fica entre os 3 primeiros. Acho que o Grêmio sai dali e o Bragantino também. Acho que vai ser Botafogo, Palmeiras e Flamengo os 3 primeiros e brigando pelo título ainda. Tá difícil para o Flamengo, mas eu ainda acredito. O Botafogo tem 60 pontos, mas tem um jogo a menos que o Palmeiras. Então o Botafogo vencendo. O problema do Botafogo foi que nos últimos 7 jogos o Botafogo pontuou 2 vezes só. O Botafogo vencendo, ele passa o Palmeiras e fica como eventual líder do campeonato com 63 pontos e o mesmo número de jogos que o Palmeiras. O Flamengo ganhando vai para 60. Então, o Botafogo ganhando vai ficar 3 pontos de Flamengo, vai ficar 3 pontos, vai ficar muito embolado. E aí as 4 últimas rodadas vão ser de tirar o fôlego. Teoricamente, os jogos do Palmeiras são mais fáceis. Teoricamente, porque a gente às vezes vai jogar com o América Mineiro que já está rebaixado. Não existe
jogo ganho, existe jogo a ser jogado. E aí, teoricamente, o Palmeiras leva uma pequena vantagem. Mas o Botafogo tem um jogo a menos. Como flamenguista, eu não escondo ninguém, estou torcendo para que o Flamengo chegue. Mas eu acredito que o campeão, olha a incoerência, porque o Botafogo pontuou só 2 vezes. Mas eu acredito que o Thiago Nunes chegou, vai fazer mudança, muito provavelmente vai barrar o goleiro Lucas Perry, que é da seleção brasileira, mas que teve umas falhas no segundo turno. O Gatito deve ser o goleiro titular do Botafogo, vai dar um novo ânimo, eu acredito. Olha só o que eu vou falar, os flamenguistas vão me bater, mas eu acredito que o campeão vai ser o Botafogo. Olha aí, aposta o Botafogo agora voltar, né? Voltar aos tempos áureos do campeonato. Meu Deus, o tempo todo ali, líder, até com uma gordurinha muito grande, né? 13 pontos, 14 pontos. Acabou agora sendo ultrapassado pelo Palmeiras e está numa situação difícil. Mas pode retomar a liderança, claro, como bem o Roberto falou, porque tem um jogo a menos que o Verdão. E dizem que tem coisa que só acontece com o Botafogo. Então, tinha aquela gordura, perdeu. Eu acho que agora vai voltar para o título. Mas eu estou torcendo pelo Flamengo, é claro. Vamos ver. Tem coisa que só acontece com o Botafogo mesmo. Estava com o técnico Luiz Castro e do nada bateram um fio para cá, para o Rio de Janeiro. Quem era? Cristiano Ronaldo, chamando. Ô Luiz Castro, eu quero ver que você me treine. Vem para cá. E olha, Cristiano Ronaldo ligando para o Botafogo, gente. Imagina uma coisa. Olha, na quinta posição está o Atlético Mineiro com 57 e o Flamengo em sexto com 57 também. Depois vem o Atlético Paranaense com 51. Então eu acredito que esses 6 sejam os classificados para a Libertadores. Não acredito que dê fôlego para a equipe do Furacão chegar, né, 51, chegar aos 6 pontos de diferença que tem, pelo menos o Atlético Mineiro aí com 57. Bom, estariam na fase de mata-mata para chegar na fase de grupo. É muito ruim, viu, essa posição de 5º e 6º lugar no Campeonato Brasileiro. É muito ruim. Você tem que disputar 2 mata-matas para você chegar lá, já chega cansado já, né? Já briga um campeonato antes com outras 3 equipes para poder chegar lá. Na 8ª posição está o Fluminense, que não precisa brigar por mais nada. Já está na Libertadores do ano que vem, porque é o atual campeão. Está em 8º lugar com 47. Joga para cumprir tabela. O Cuiabá também tem 47, está em 9º lugar. Em 10º está o São Paulo com 46, que também é só para curtir. Hoje é um jogo de festa, inclusive, né, Rodrigo? Fluminense e São Paulo se enfrentam no Maracanã, é jogo de festa. Né? Pegar as faixas, literalmente as faixas da Copa do Brasil e da Libertadores. É um amistoso. 47 Fluminense, 46 São Paulo. Os dois fizeram a mesma campanha, priorizaram as competições aí e foram campeões, deu tudo certo, beleza. Não sofrem rebaixamento, já estão na Libertadores ano que vem, então não precisam mais de nada. Ali depois a gente tem um salto com 44 pontos do Corinthians em 11º. Acredito que já se safou da zona de rebaixamento. Acredito. Depois vem Fortaleza com 43 e Internacional também com 43. Santos com 42, Vasco 41, Cruzeiro 41. Os dois empataram ontem. E olha, é um empate que deixa os dois ali meio que fora da zona de rebaixamento, mas não deixa tranquilo. Porque a diferença é só de 3 pontos para o primeiro que está dentro da zona de confusão, como diz o Luxemburgo. O Bahia está com 38 e a zona completa com o Goiás 35 e os já rebaixados. Curitiba 29 e América Mineiro 21. Curitiba nem sei se está matematicamente rebaixado, acho que não, mas eu acho que não se escapa, não escapa não, né, Roberto? Comenta, por favor, para a gente essa parte de baixo da tabela. Pois é, o América Mineiro já está matematicamente rebaixado e o Coritiba, que dos meus amigos, Ademir da Guia não, Ademir Menezes, confundi com o Ademir, hoje falei na Ademir da Guia, Ademir Alcântara do Coritiba, o Brandão, o Praguinha, uma galera do Coritiba que eu gosto muito, infelizmente o Coritiba já caiu, não tem como, não tem, o Coritiba tem, como você falou, tem 29 pontos e 4 jogos, com 12 chega a 41, gente, Bahia e Goiás precisariam perder seus 4 jogos, e mais, o Vasco já tem 41, que Vasco e Cruzeiro, que são os primeiros fora da zona de rebaixamento, então o Vasco e Cruzeiro não teriam que pontuar em todos os 4 jogos. Não, Coritiba já caiu, esses dois já caíram. Goiás e Bahia que vão brigar exatamente com Cruzeiro, Vasco e Santos. Para mim, só esses 5 aí para definir 2 vagas. Do Corinthians ali, Fortaleza, 43, 44, acho que não tem problema. Agora, Santos e Vasco empataram hoje 2-2, um jogo bom, e foi ruim para os dois, porque é aquele negócio, o copo meio cheio, para baixo ou para cima.
41 pontos. Se o Vasco ganha, iria para 43, ou o Cruzeiro. Então, empataram. Foi bom para os dois? Foi ruim para os dois? É aquela, como você olhar, mas eu fiz um ponto, legal. Mas para o Cruzeiro que jogava em casa, esse um ponto pode fazer uma diferença. Mas eu acredito que o Goiás cai, e aí, infelizmente, eu quero que não aconteça, porque você sabe que eu torço muito pelos times do Nordeste, eu quero que o Bahia não caia. Mas aí vai cair Vasco, Santos ou Cruzeiro. Para o Bahia não cair, eu acho que o Cruzeiro vai ser o outro rebaixado. Goiás, América e Coritiba e Cruzeiro, eu acho que vão ser rebaixados. Apesar que o Paulo Autuori assumiu o Cruzeiro e ganhou. Ganhou o jogo anterior contra o Fortaleza. Mas aí vem aquilo tudo. O Vasco acho que não cai, eu acho que o Vasco tem 4 jogos, sendo 2 desses jogos em casa, e o Vasco está com um ânimo novo, buscou o empate com o Cruzeiro, o empate fora é aquela história do copo cheio, né? Para que lado você olha. Então acho que o Vasco não cai. Então eu tenho muito medo que o Bahia seja o 4º time a cair, mas vou torcer para que não seja, que seja Cruzeiro. Não seja o Bahia, né? Porque o Vitória está chegando por aí. Já já a gente vai saber um pouco mais. Exatamente. As rodadas continuam, né? Hoje tivemos 2 partidas, estamos tendo a segunda partida, amanhã temos mais partidas adiadas. Mas a rodada número 35 será disputada mesmo a partir da sexta-feira, com Corinthians e Bahia, às 21 horas, no Neoquímica Arena. No sábado, mais 2 partidas. Tem o Atlético Paranaense contra o Vasco da Gama. Ai, o jogo é lá na Arena da Baixada. Olha Vasco. Fluminense enfrenta o Curitiba em casa, no Maracanã, no sábado também. No domingo, outras partidas. Botafogo e Santos, no Engenhão, às 16 horas. Atlético Mineiro e Grêmio, também às 16 horas. No Morumbi, às 18h30, São Paulo e Cuiabá. O Internacional recebe o Bragantino, no Beira-Rio, às 18h30. No mesmo horário, temos Fortaleza e Palmeiras, América Mineiro e Flamengo. E às 21 horas de segunda-feira, teremos o Goiás contra o Cruzeiro. De segunda-feira, Goiás e Cruzeiro. Bom, fica por aí. A ver, né? Pois é. A artilharia do Campeonato Brasileiro é liderada pelo Paulinho, do Atlético Mineiro, com 17 gols. Depois vem Tiquinho Soares com 16. A briga está muito boa. Luizito Soares, o mordedor lá, Nentução do Grêmio, está com 14, vem logo a seguir. Depois vem Marcos Leonardo, vem o Hulk também. Enfim, tem a galera aí, acho que vai ficar entre esses 3 números. Esse é o Campeonato Brasileiro da primeira divisão. A briga está boa na parte de cima e na parte de baixo também. Lá na Série B, já definiram 2 classificados. 2. Eu acredito que já tem um terceiro também. O Vitória, com 72 pontos, é o líder absoluto, líder classificado e campeão. Ninguém mais passa o Vitória da Bahia. Já está arrumando as malas e se preparando para 2024 disputar a primeira divisão novamente, depois de tanto tempo, né? Chegou a visitar a Série C. Olha isso, já está na área. O Criciúma também está classificado com 64 pontos. Veio lá de baixo, correndo, nesse sprint final aí conseguiu a classificação. Boa noite, a Nielson 773 está aqui com a gente. Boa noite, aqui MC Barques. Dor Francisca também, Humberto Ribeiro 157. Beijo para todo mundo. Para completar o G4, gente, viu Juventude com 62, lá do nosso Thiago Carpini, amicíssimo do Pilon, Marcelo Pilon, e o Vila Nova com 61 completa esse G4. Logo depois também com 61 tem o Atlético Goianiense. E eu arrisco dizer o seguinte, Roberto, tem uma galera com 60 pontos. É uma partida só que apesar da Série A faltam 4 rodadas. A Série B falta uma rodada. E aí vem Novo Horizontino, Mirassol e Sport com 60 pontos. O Sport é o 8º colocado. Ainda tem chance matemática de pegar uma das vagas. Claro, é bem mais difícil, ter saldo de gol e tudo mais. Roberto, que Série B é essa tão louca que botou na última rodada 8 para disputar 4 vagas, cara? Pois é, Vitor. Olha, e o Sport, ao contrário do Criciúma, o Sport chegou a liderar a Série B por várias rodadas. E aí, nas últimas 6 rodadas, o Sport quase que não pontuou e aí caiu para 8º. Tem chance ainda? Tem, mas vai ter de vencer e torcer contra outros adversários que estão à frente. Então, aqueles 4 que estão ali, o Criciúma já subiu junto com o Vitória, o Juventude 62 pontos, Vila Nova 61 pontos,
E o Atlético Goianiense 61 pontos. Na verdade, Juventude e Vila Nova só dependem de si. Basta vencer seus últimos jogos, estão classificados. Mas o Atlético Goianiense também esteve muito ali em segundo lugar por muito tempo. E aí, nas últimas 3 rodadas, deu mal e foi para quinto colocado. O Novo Horizontino, o Mirassol, tem 60 pontos e estão todos na briga juntamente com o Sport. Porém, eu acredito, assim, para dar a nossa opinião, quais são esses que vão se classificar? Para você ter uma ideia, o Vila Nova joga com o ABC de Natal, que é o Lanterna. Foi o primeiro rebaixado, que é da minha terra, infelizmente. Vou falar nisso. O ABC de Natal caiu para a Série C junto com o Vitória, subiu para a Série B junto com o Vitória, o Vitória foi campeão e o ABC caiu. Olha só a contradição. Então, o Vila Nova joga com o ABC. Mas o ABC, mesmo rebaixado, ganhou do Guarani, tirou o Guarani da disputa na última rodada, ganhou do Guarani em Campinas e tirou o Guarani dessa briga. Porque se o Guarani tivesse vencido, estaria também com 60 pontos. Então o Guarani está fora porque perdeu para o ABC. E aí, será que vai rolar mala branca? Será que vai rolar mala preta? Será que vai rolar um acordo? Você não tem nada a perder. Pô, entrega o jogo e a gente vai se classificar para a Série A, pô, vai ganhar não sei quantos milhões a mais. Então fica isso. Gente, eu não estou incitando coisa errada, mas a gente sabe que isso acontece no futebol. Pelo menos uma ligaçãozinha de um dirigente para o outro, você pode ter certeza que isso vai acontecer. Roberto está falando. Não, isso acontece no futebol, acontece. Vocês já estão, poxa, não tem mais nada, vocês precisam montar o elenco para o ano que vem, aquela coisa toda. Então, será... A gente fica nessa... Não é que esse negócio de casa de apostas, não. Isso, mala branca e mala preta, sempre aconteceu no futebol. E o cara não tem nada a perder, não tem nada a ganhar. Mas eu preciso desses pontos. E aí, tem uma parceria? Por exemplo, tem muitos clubes que são parceiros. Eu não estou falando que o Vila Nova seja parceiro do ABC, pelo amor de Deus, isso aí eu seria leviano. Mas até onde não chega um convite, uma cantada para que isso aconteça? Então tem muita coisa para acontecer. Então eu acredito que o Vila Nova vai ganhar o jogo dentro de campo, até porque tem o Caio Dantas, que é o atacante. Se é Dantas é bom, é baia, é brincadeira. Mas o Caio Dantas, grande atacante, saiu aqui, faz muito gol. Vasco, Botafogo, Fluminense deram mole. Esse cara, de verdade, é um bom atacante. Ele está no Vila Nova fazendo a diferença. Então, acredito que o Vila Nova é o terceiro classificado. E aí o Juventude. O Juventude joga com quem? Deixa eu puxar aqui. O Juventude? Com Ceará. Ceará e Juventude. Fora de casa. Só que é fora. O Ceará não vai querer dar mole. Então, a gente tem ali o Mirassol e tem também o Novo Horizontino. A briga vai ser boa, eu vou dar meus palpites. Eu acredito que se classifica ainda Juventude e Vila Nova. Serão os outros dois. Sem mala branca, tá, gente? Juventude e Vila Nova. Então você não arrisca tipo que alguém vai tirar o atual G4, né? Não. Os dois já estão lá. O Vitória e o Criciúma já estão. Mas agora o Juventude e o Vila Nova ficaria isso mesmo. Nada para o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense joga com o Guarani dentro de casa. Olha, esse jogo deve encher, hein? Atlético Goianiense e Guarani. Porque o Goianiense ainda tem chance de ali dar a respirada, né? O Novo Horizontino enfrenta o Criciúma, com chances também. Deve encher esse jogo também, Novo Horizontino e Criciúma. Jogo na ponta da tabela. E o Sport já tem... Eu acho que o Sport também não dá. Ilha do Retiro contra o Sampaio Corrêa. Para completar a classificação, a gente completa lá na fase de rebaixamento. Rebaixado já o ABC de Natal. O Roberto ficou triste. 25 pontos é o último colocado. Na 19ª posição, Londrina também está rebaixado para a Série C. Também. A Chapecoense está com 37 pontos e o Tombense com 37. Ainda não estão matematicamente rebaixados. Mas estão lá aguardando a vaga. Porque está a Ponte Preta pertinho com 39 e o Sampaio Corrêa com 39. O Sampaio Corrêa vai enfrentar o Sport, né? Agora é ver se o Sport vai ganhar do Sampaio Corrêa, porque aí melhora um pouco a situação que Tombense e a Chapecoense. Tombense enfrenta o Mirassol dentro de casa e a Chapecoense enfrenta o campeão Vitória também dentro de casa. Então, o Vitória também pode chegar lá com a tal da mala do Roberto lá falar que não, fica, Chape, vai, ganha de mim para poder chegar para 40 e tal, tudo mais. Bom, enfim. Essa é a Série B, que vai ter seu final nesse sábado, às 19 horas. A gente já sabe todo mundo que está classificado. O grande artilheiro é o Gustavo Coutinho, do Atlético Goianiense, que tem 13 gols, seguido pelo Ítalo, do Sampaio Corrêa, com 12. Wagner Love, esse mesmo que você pensou
Ele é o terceiro colocado com 11 gols da equipe do Esporte Clube do Recife. Gente, olha, o sonho de cada jogador, né? De cada jogador é o Wagner Lopes. Teve uma carreira maravilhosa, né? Está no finalzinho da carreira dele, mas é claro, a gente já acompanhou na época do Palmeiras, né? Na época que estava lá brigando no Corinthians, no Flamengo também jogou, enfim. Muita coisa legal aconteceu na carreira do Wagner Lopes. Isso é bem legal. Gente, e o que aconteceu nesse final de semana foi a Taça das Favelas, onde muitos sonhos de muitos garotos simplesmente deram aquele zoom para cima. Nossa, eu posso. Complexo da Penha e Corte 8 são as grandes campeãs da Taça das Favelas aqui no Rio de Janeiro. Para você que não sabe, é um campeonato entre comunidades que são disputados nos estados. Então, tivemos a Taça das Favelas Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo, enfim, todos os estados a gente teve aqui, alguns estados acompanhados pela Central Única das Favelas, a CUFA, e produzido pela Infavela. Temos esse campeonato, esse torneio, que é disputado entre as comunidades todo o ano. Em 2023, esse ano aqui no Rio, no estádio Moça Bonita, o feminino, o time do Corte 8 venceu nas penalidades, conquistando o seu terceiro título no torneio, e no masculino, o Complexo da Penha, time que nunca tinha se destacado no maior campeonato de futebol de favela do mundo, subiu da Série B desse ano, sagrou-se campeão, vencendo com folga o Jacarezinho, que também ficou em segundo lugar pela terceira vez na taça. Para nós ganhar em Jacarezinho. Então, ano que vem, se reforça. Muito bacana, né, Roberto, essa iniciativa. E muito legal você ver os garotos, as meninas também, jogando muito bem. E, aliás, muitos goleiros por lá, botar para time grande e tal, de repente, até tem uma carreira bacana. Sim, Vitor. Esse campeonato ele é fomentado pela CUFA, né? E tem muito patrocínio, tem patrocínio, sim, é muito divulgado. E o que acontece? Como você falou, dos olheiros. Os olheiros, eles trazem dali as joias para o futebol brasileiro. Você pode ter certeza, principalmente no futebol feminino. Eu estava falando com a treinadora do Esporte Clube Resende, que é a Andréa Cal Fernandes, ela é braba do futebol feminino. Ela falou, Roberto, desse campeonato das favelas feminino vai sair muitos talentos para a seleção brasileira, para os clubes do Rio de Janeiro, para a seleção brasileira. Porque é um campeonato levado a sério, muito sério. E a gente sabe que tem muita garota, muitos jovens nas comunidades que precisam só de uma oportunidade. No masculino, todo ano saem jogadores para os times profissionais. E não vai ser diferente, com certeza. Mas, principalmente no futebol feminino, deve trazer aí muitas revelações. Até porque o futebol precisa, a seleção brasileira feminina precisa se reinventar, principalmente depois no fracasso da última Copa do Mundo. A gente precisa que surjam novas jogadoras, assim como no masculino. A Copa das Favelas é maravilhoso, é um evento maravilhoso, como você falou, não é só no Rio de Janeiro, porque dá oportunidade para um garoto que não tem empresário, que não consegue chegar a um Flamengo, um Vasco da vida, um Botafogo, um Fluminense, um São Paulo, Corinthians, dele mostrar o seu talento. E eu gosto muito, acompanho e torço para que realmente saiam grandes jogadores, porque quando um jovem da comunidade, como o Adriano, ele chega a jogar no nível de seleção brasileira, ele não só mudou a vida dele, ele mudou a vida da família e muitas vezes mudou a vida de quem está em torno dele. Então, parabéns para a Taça das Favelas, sempre por essa iniciativa. Parabéns mesmo aos organizadores, parabéns a todos os envolvidos. Parabéns aos campeões também, as meninas e as meninas que venceram. Olha aí, jogo que está rolando 43, primeiro tempo, o Fluminense 0, São Paulo 0. E São Paulo, cartão vermelho lá no jogo, em São Paulo, hein? Teve jogador expulso do São Paulo. O tricolor paulista acabou. Deixa eu ver aqui o jogador que foi expulso, já. Gabriel Neves, após falta grave, recebeu cartão vermelho e acabou expulso. O jogo continua 0-0. Olha, jogo de festa, né? Também não tem muita coisa, né? Nenhum nem outro está preocupado com a sua classificação na tabela, Libertadores, nem nada. Bom, gente, falando do futebol feminino, falando muito bem agora, falando das meninas, e agora do futebol feminino, porque o clássico entre Corinthians e São Paulo, pela final do Campeonato Paulista Feminino, gera expectativa, viu? Não só pela parte futebolística, porque é um clássico e é a decisão do Campeonato Paulista, como pelo público esperado na Neoquímica Arena. O alvinegro
pode bater o próprio recorde de espectadores em jogos válidos pela categoria. O maior público da história do futebol feminino de clubes da América do Sul é do Corinthians, adquirido na final do Campeonato Brasileiro deste ano contra a Ferroviária. Na ocasião, 42.556 torcedores, 42 mil pessoas, né? 42.556, compareceram à Neoquímica Arena e viram as Brabas conquistarem seu quinto título da competição nacional na despedida de Arthur Elias do estádio. O recorde anterior pertencia ao Universitário do Peru, em clássico disputado contra a Alianza Lima pela Liga Peruana. Na ocasião, o estádio monumental comportou 42.107 pessoas. Roberto, 42.556. Esse é o recorde de público para um jogo de futebol feminino na América do Sul. Pertence ao Corinthians. Temos uma final do Campeonato Paulista. Pode esse número ser superado. Isso é uma boa notícia, né? Parece que o futebol feminino anda atraindo as pessoas, não é isso? Sim, e principalmente em São Paulo, onde a disputa é muito acirrada. E para você ter uma ideia, no primeiro jogo da final, o São Paulo venceu o Corinthians. Venceu o Corinthians, o São Paulo joga pelo empate e vai ser na casa do Corinthians. Então, com certeza, a expectativa é que bata novamente esse recorde aí, que tenha mais pessoas. O quanto couber de torcedores o Corinthians vai botar. Porque a torcida do Corinthians é muito apaixonada. Se o Corinthians disputar o campeonato de porrinha, ele vai ter torcida. Então, no futebol feminino... no futebol feminino não é diferente. E como o Corinthians perdeu o primeiro jogo, porque se o Corinthians, por exemplo, o Corinthians faz 4-0 no primeiro jogo, não teria tanta graça, mas o Corinthians perdeu. Então, como tem a obrigação de ganhar, a tendência é que bata-se esse recorde mais uma vez. Vou te falar, estou torcendo pelo São Paulo para dar uma mesclada. O Corinthians ganha tudo, cara. As brabas do Corinthians ganham tudo, deixa um pouquinho para os outros, tem um pouquinho de solidariedade. Brincadeira, a gente sabe que não acontece isso no futebol, ganha o melhor, mas o São Paulo ganhou o primeiro jogo e vai tentar aí segurar o resultado. O Corinthians é favorito em tudo que o Corinthians no futebol feminino, no Sul-América, futebol sul-americano disputa, ela é favorita e muito favorita. Então, vamos esperar um bom jogo e, mais uma vez, bater o recorde de público. Beijo para a galera que está entrando, Sexta Adriano, Ricardo Reiser, Beto Oliveira, Flávia, Segunda Chance RJ, Dina Galdino, Dos Fonseca e o Anielson. O Anielson não tinha falado aqui. Deu boa noite aí para a gente. Vários amigos do Roberto Dantas, isso, Roberto, vários amigos, né? Um abraço a todos eles. O Anielson é um ótimo MC, canta muito, ele é compositor também, ele fez uma música para o Vinícius Júnior que fala contra o racismo, maravilhosa, bota lá no YouTube quem quiser, Baila Vini, do MC Macula, é o Anielson, sensacional, um cara sensacional. Olha, um abraço a todos vocês que estão aqui prestigiando a gente. Sei que vocês podiam estar vendo o jogo do Fluminense, vocês podiam estar aí já, né? Mas vocês estão aqui prestigiando a gente. Muito obrigado mesmo. Alencar Viana, muito obrigado pela presença. Gente, olha, o vôlei agora está na pauta. O Osasco São Cristóvão Saúde visitou o Barueri no estádio José Correia na noite desta quarta-feira, hoje, pela terceira rodada da Superliga, e não encontrou dificuldades para vencer o rival fora de casa. Com o show de Camila Braz, no sistema defensivo, o time osasquense atropelou a jovem equipe adversária por 3-7-0, parciais 25-16, 25-20, 25-17. Com a vitória, o Osasco São Cristóvão Saúde encostou no Sesc Flamengo, em quarto lugar, com 6 pontos. Os dois times têm 2 partidas a menos para o líder Praia Clube, com 12 pontos, e uma a menos com o Gerdau Minas e SESI Bauru, que estão em segundo e terceiro lugar, com 11 e 10 pontos, respectivamente. Por sua vez, o Barueri está só em 10º lugar, com 1 ponto somado na Superliga até a terceira rodada. Está no iniciozinho ainda, os times estão se adequando, mas já está cheio de emoção aí a Superliga Feminina de Vôlei. Gente, olha, a Champions deu uma parada, mas volta no dia 29/11, semana que vem. Quarta-feira que vem tem a 5ª rodada da fase de grupos da Champions League, que está bombando. Tem algumas coisas que não dá para a gente destacar. Por exemplo, no grupo A, o Bayern de Munique é líder, super líder, 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias. Os alemães estão vivos, que estão, Roberto. Segundo lugar tem o Copenhagen e o Galatasaray, os dois com 4 pontinhos só ali, brigando com o Manchester United, que está só com 3. Olha isso, está ficando de fora do mata-mata. O que você acha, Roberto? Eu acho
que o Manchester ainda consegue a classificação, faltam 2 jogos, e o Bayern de Munique é disparado aí, um dos favoritos ao título, junto com o Manchester City e com o Real Madrid. Barcelona está fazendo uma graça também, mas eu acho que os principais favoritos ainda são o Manchester City, do Guardiola, o Bayern de Munique e também o Real Madrid. Falando do Real Madrid no grupo C, gente, o Real tem 4 jogos, 4 vitórias. O bagulho tá doido lá para os espanhóis lá, e querem voltar a ganhar a Champions. Gente, já foram campeões 13, 14 vezes, não me lembro. Não sei se são 13 ou 14. O Roberto deve saber de cabeça. O Napoli é o segundo colocado. Não, rapidinho. E lá o Vinícius Júnior e o Rodrigo jogam na seleção. Não dá certo. Pois é, olha, os dois são do Real Madrid, jogam a bola dessa. O Napoli está em segundo com 7 pontos, depois vem o Braga de Portugal com 3 e o União Berlim com 1. Todo mundo acredita que de Real Madrid e Nápoles, 2 classificados desse grupo. Né? Roberto balançou positivamente com a cabeça, acredito que sim, né, Roberto? Sim. Sem dúvida. Nápoles e Real Madrid. Grupo já definido é o grupo D. Real Sociedade Internacional de Milão tem 10 pontos. Então depois vem o Salzburg com 3 pontos. E o Benfica com 0. Tem 2 rodadinhas, 6 pontos para disputar, e aí não dá mais para o Salzburg mesmo que ele quiser. Né? Então os dois já comemoram e se abraçam aqui como grandes classificados. Quem está embolado é o grupo E, até do primeiro lugar até o terceiro. O Atlético de Madrid tem 8 pontos, lidera, depois vem a Lazio com 7, e a Feyenoord da Holanda com 6. 8, 7, 6. Atlético de Madrid, Lazio e Feyenoord. O negócio está meio chato ali no grupo E, hein? Vamos ver o que vai acontecer. No F está mais embolado ainda, Roberto. Borussia com 7, Paris Saint-Germain com 6, Milan com 5, Newcastle com 4. É o grupo da morte? Você acha, Roberto? O negócio tá brabo lá, hein? Brabo mesmo. O pessoal já falava que era o grupo da morte e está se comprovando. Você vê aí que a diferença, depois de 4 jogos, o primeiro tem 7 e o segundo tem 4. Né? Então todo mundo está na briga, todo mundo pode se classificar, como todo mundo pode ficar de fora. O Paris Saint-Germain, depois que saiu Messi, Neymar, só tem, né, o grande ídolo, o grande astro Mbappé, não é mais aquele mesmo time. O Paris Saint-Germain não é grande na França, mas é nanico na Europa. Nunca ganhou uma Champions. Sem o nosso querido Neymar e Messi vai ficar muito mais difícil. O Mbappé não dá conta de carregar esse piano sozinho, não. Nanico da Europa, o Paris Saint-Germain até agora está levando a vaga, mas não quer dizer nada não. Coach JPRJ. Beijo para o meu querido coach JPRJ, Florencio Neto BR, muito obrigado pela presença. O grupo G, olha, Real Madrid, Bayern de Munique, lembram? 4 jogos, 4 vitórias. O Manchester City também, 4 jogos, 4 vitórias. O atual campeão da Champions, está com 12 pontos. Depois vem o Leipzig. Não sei quem gosta de falar esse nome, Leipzig. Sabe falar isso, Roberto? Leipzig. Fala Red Bull Leipzig. Red Bull, isso aí. Com 9 pontos. Eu estou sempre para eles eliminados para eles não falar mais deles. Estrela Vermelha com 1 e o Young Boys com 1. Eles vão para o mata-mata, com certeza. Já classificaram já. Esse grupo está bem fácil. Claro, o grupo H está difícil ali, né? São 3 para 2 vagas. Um vai ficar de fora. O Royal Antwerp não marcou ponto até agora, então está fora. Sigam para o Barcelona, que tem 9, o Porto tem 9 e o Shakhtar Donetsk tem 6. O Shakhtar Donetsk, eu sei falar, Shakhtar Donetsk, tá vendo? Tá vendo isso? Então são os 3 disputando 2 vagas. Arrisca aí, quais são os 2, Roberto, que vão passar? Barcelona, Porto ou Shakhtar? Torcendo para o Barcelona e Porto, mas o Shakhtar ele vem brabo também. Esse é o Roberto Dantas, gente, a artilharia do Morata, do Atlético de Madrid, tem 5 gols. E o Haaland, do Manchester United, com 5 gols. O cara faz gol pra caramba, mas o Manchester está lá embaixo, né? Aí você vê. Da NBA, pessoal, olha, tá rolando partida P3, já está no terceiro tempo. Os Hornets estão perdendo para os Wizards por 63-49. Outra partida também que está no terceiro tempo. O Denver Nuggets está vencendo o Orlando Magic por 62-58. No segundo tempo estão Atlanta Hawks 5-4, Nets 50. O jogo está apertado por lá, hein? O Celtics vai derrotando o Bucks por 48-31. Outra partida que também está no segundo tempo é o Pacers, que vai derrotando o Raptors por 47-45. O Cavaliers vai tomando 34 e o Miami Heat com 47
vai detonando aí. Ainda está no segundo quarto ainda, daqui a pouco dá para virar. Cuidado, Cavalier, cuidado. Esses são os jogos da NBA que estão sendo disputados agora. Você pode vê-los na ESPN. Roberto Dantas, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Ah, meu Deus do céu! Uma resenha esportiva sensacional dessa que fica conversando aqui. Estava com saudade de estar aqui com você, com esse grande comunicador, Vitor Costa. O que a gente vai fazendo, olha, é o seguinte, tem novidade, estou falando aqui em primeira mão. O Relâmpago nos Esportes especial em dezembro com os 4 especialistas juntos. Os 4 juntos. A gente vai agendar, claro, a data ficar bem comum aos 4, para que os 4 possam participar da última live do ano do Relâmpago nos Esportes, e possam comentar todos os jogos, aliás, comentar e fazer o fechamento do ano na rede Relâmpago. Relâmpago nos Esportes especial com Marcelo Pilon, com Roberto Dantas, com Michael Benetton, com Nayara Nordeste. Vai ser uma festa só. Só que o Instagram acho que só permite 4 pessoas, então a gente vai fazer no YouTube da rede Relâmpago. Vai ser bem especial, bem legal, então chama a galera para poder participar. Roberto, nota 10, nota 0, seu beijo para quem você quiser, por favor, faça o fechamento. Olha, Vitor, primeiro eu vou falar da nota 0. A nota 0 vai para a CBF. A CBF está tentando acabar com a seleção brasileira, tentando acabar com a paixão nacional. A seleção brasileira era uma paixão nacional, era. Hoje, muita gente da bola, ex-jogadores, ex-treinadores, não assistem à seleção brasileira. Olha, piscou lá o Roberto Dantas, a imagem, Roberto, a sua imagem parou, congelou aqui para mim. Vamos ver se vai voltar o Roberto Dantas. Vamos lá. Congelou a imagem do Roberto. Não sei o que aconteceu, foi algum problema técnico. Poxa, estava no finalzinho da live, ele dando ali nota 10, nota 0, e aí piscou aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui retirar o Roberto. Vamos lá, vamos retirar o Roberto, vamos botar o Roberto de novo. Vamos lá. Pronto, vamos remover Roberto Dantas. Que estava dando aqui, já é de praxe no Relâmpago do Esporte, quando a gente vai terminando, a gente está o nota 10 e o nota 0 da rodada, da sequência, vamos dizer assim. Vamos ver se o Roberto consegue participar de novo. Vamos lá, vamos tentar convidar aqui de novo. Não, caiu. Não tá. Caiu. Bom, enfim, a gente vai finalizando. Então, o nosso Relâmpago nos Esportes, vamos aguardar um pouquinho o Roberto ver se ele entra. Enquanto eu estou dando os recadinhos, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Por lá, todas as lives desde junho de 2020. Todas elas. Desde junho de 2020, desde a primeirinha até essa agora que a gente está fazendo, todas as lives estão por lá, para que você possa ver. Tem saúde, tem Vadimecum, que é de direito, tem música, tem o Top Música, tem, olha, tem tanto programa bacana, Vitamina, Dicas Culturais, tem Sexo Relâmpago, então fique à vontade. Tem Relâmpago dos Esportes, tem um programa de RH que a gente tinha lá com o nosso Alex Menezes, beijo, querido Alex Menezes, beijo para todo mundo. E galera, bom, acho que o Roberto não consegue entrar, e aqui então a gente vai terminando o nosso Relâmpago nos Esportes de hoje. Muito obrigado a todos pela presença e até a próxima. Tchau, tchau.